Em instantes, Jornal do Boris, com Boris Casoy. Um jornal independente e apartidário. Um sobrevoo pelos principais fatos do Brasil e do mundo. Política, economia, cultura e esporte todas as manhãs. O Jornal do Boris começa daqui a pouco, às 8 horas. Enquanto isso, você que assiste pelo YouTube, não deixe de se inscrever no canal. Deixe seu like nos vídeos, seus comentários e lembre-se de ativar o sininho para ser notificado sempre que postarmos um novo vídeo, com as análises precisas de Boris Casoy sobre os temas mais importantes do noticiário. Para você que acompanha pelo Facebook, curta a página oficial e deixe seus amigos bem informados, compartilhando sempre nosso conteúdo diário. No Twitter, o perfil oficial de Boris Casoy é o @bcasoyoficial. O Jornal do Boris começa já, às 8 em ponto. Você está convidado também a seguir o perfil oficial no Instagram, buscando por @Jornal do Boris Verdade. Lá você encontra fotos raras, objetos antigos da coleção particular de Boris Casoy e fica por dentro do cotidiano deste jornalista com mais de 60 anos de carreira. Em instantes, Jornal do Boris, com Boris Casoy. Um jornal independente e apartidário. Um sobrevoo pelos principais fatos do Brasil e do mundo. Política, economia, cultura e esporte todas as manhãs. O Jornal do Boris começa daqui a pouco, às 8 horas. Enquanto isso, você que assiste pelo YouTube, não deixe de se inscrever no canal. Deixe seu like nos vídeos, seus comentários e lembre-se de ativar o sininho para ser notificado sempre que postarmos um novo vídeo, com as análises precisas de Boris Casoy sobre os temas mais importantes do noticiário. Para você que acompanha pelo Facebook, curta a página oficial e deixe seus amigos bem informados, compartilhando sempre nosso conteúdo diário. No Twitter, o perfil oficial de Boris Casoy é o @bcasoyoficial. O Jornal do Boris começa já, às 8 em ponto. Você está convidado também a seguir o perfil oficial no Instagram, buscando por @Jornal do Boris Verdade. Lá você encontra fotos raras, objetos antigos da coleção particular de Boris Casoy e fica por dentro do cotidiano deste jornalista com mais de 60 anos de carreira. A partir de agora, passando a limpo as notícias do dia no Brasil e no mundo, está no ar o Jornal do Boris. Obrigado. Bom dia, muito bom dia, está no ar o Jornal do Boris. O Jornal do Boris é um sobrevoo pelos principais acontecimentos do Brasil e do mundo a partir das primeiras páginas dos jornais. Hoje, aqui na Grande São Paulo, estamos na cidade de Santana de Parnaíba, amanhecemos com 10 graus centígrados. Imagino que seja um recorde de temperatura baixa. Ontem houve o registro de 11 graus e alguma coisa, considerado o recorde de baixa temperatura este ano. Agora o sol já aparece e devemos ter um aquecimento nesta friíssima manhã aqui na Grande São Paulo. Bom, primeira notícia dos jornais e praticamente todos os jornais, todos os grandes jornais, sem exceção, estão dando essa notícia. Petrobras
recebe aval para explorar na bacia amazônica. Esse é o Globo, dá uma espiada na Folha. Petrobras recebe licença para perfuração de poço na bacia da Foz do Amazonas. Estadão, Petrobras obtém aval do IBAMA e vai explorar Foz do Amazonas. E IBAMA autoriza Petrobras a furar poço de petróleo na margem equatorial. Olha, é uma decisão polêmica que vem sendo discutida há cerca de 2 anos. Ela não só foi discutida, como várias providências de preservação foram tomadas pelo IBAMA. Dizem que são providências de caráter técnico, tomadas no sentido de evitar uma catástrofe se houver algum vazamento, etc., etc. Mas a polêmica continua. Ambientalistas dizem que as providências tomadas pelo IBAMA são insuficientes para proteger a flora e a fauna da região. E setores mais ligados ao governo dizem que está tudo resolvido em termos ambientais, que as decisões tomadas pelo IBAMA são de extrema segurança. Os ambientalistas dizem que realmente foram tomadas as providências, mas elas são antigas, elas são ultrapassadas. Agora, tem um fator político que tem que ser levado em consideração. Estamos a poucos dias da COP30. A COP30 é uma bandeira hasteada contra o uso de combustíveis fósseis. E exatamente há poucos dias do início da COP30 em Belém do Pará, o governo brasileiro resolve permitir e até patrocinar e até insistir para que a Petrobras possa perfurar a região chamada de margem equatorial, Foz do Rio Amazonas, é indevidamente chamada de Foz do Rio Amazonas, mas Chapecó está a 500 quilômetros da Foz, mas a margem equatorial, exatamente quando a COP30 luta contra os combustíveis fósseis. Então, tem gente que acha, na oposição é evidente, que o governo Lula está boicotando a COP30. Fica difícil um discurso de defesa do meio ambiente contra o aquecimento global quando você incentiva a busca, né, a procura de petróleo. Essa perfuração não é para explorar petróleo, é para prospectar, é para ver se tem petróleo, e deve ter, porque as regiões contíguas, que são Suriname e a antiga colônia inglesa da região, né, já estão explorando petróleo à beça na região. Ela é uma região contígua, né, e vamos ver o que vai acontecer. Vamos esperar, né? Vamos esperar. Eu estava dizendo que é só prospecção. Então, a prospecção avalia se tem petróleo, deve ter, né? Como eu disse, as regiões contíguas têm, e se é econômica essa exploração. Dizem os sábios que essa é uma reserva gigantesca, E dizem também
que se o Brasil não explorar essa reserva economicamente, vai ter que importar petróleo. Um fato, você pode ser a favor ou contra, mas um fato é verdadeiro. Não vamos parar de usar petróleo tão rapidamente. Outra coisa, se essa perfuração rapidamente constatar que há petróleo, que esse petróleo é economicamente viável, a extração deve demorar, segundo a Petrobras, de 7 a 10 anos. 7 a 10 anos para começar a tirar o petróleo daquela região. Tem uma outra coincidência, aí o pessoal faz uma ligação política, é que o equipamento que é alugado, usado para prospecção e que está lá parado na região da prospecção e que custa 4 milhões por dia, 4 milhões de reais por dia de aluguel, tinha o vencimento do seu contrato para hoje. Hoje. Então, foi no último dia, né, aos 45 minutos do segundo tempo do jogo, que se realizou essa permissão de perfuração. Agora, vamos ver o que acontece. No futuro, se acontecer alguma coisa, aí vamos ver quem será responsabilizado. Os ambientalistas dizem que deve entrar nas próximas horas na justiça para tentar barrar essa possibilidade de perfuração. Sinceramente, eu, sem me colocar de um lado ou do outro, eu acho difícil que a justiça conceda esse direito de não exploração, porque, enfim, desde que os órgãos técnicos, e no caso o próprio governo brasileiro, respondam, claro que tecnicamente, que não há perigo, que todas as providências, se houver um desastre, providências para a proteção da fauna e da flora estão tomadas, então a justiça fica manietada para dar qualquer decisão que impeça o desenvolvimento, que impeça a exploração de petróleo e essa prospecção que deve começar logo feita pela Petrobras. Enfim, consumatum est. Bom, outra notícia é a seguinte, dá uma espiada aqui na manchete da CNN. Lula deve indicar Messias ao STF antes de embarcar hoje para a Malásia. E na Malásia ele deve encontrar o Trump. É uma notícia conjugada. Bom, o que representa a indicação do Messias? É mais alguém da copa e cozinha do presidente. Ninguém ia imaginar que um presidente da República vai observar um adversário seu que tenha sabida competência sob o aspecto do conhecimento jurídico e seja uma pessoa ilibada, né? Ninguém vai imaginar que mesmo assim ele vai nomear um adversário. Mas também o presidente Lula tem nomeado praticamente a sua copa e cozinha. Mesmo sem atentar muito para a condição de sapiência, né, de saber jurídico dessas pessoas. Eu quero citar o exemplo do ministro Toffoli, que era um advogado ligado ao PT, tinha trabalhado para o PT, tinha feito trabalhos para o partido, etc., etc., e que foi nomeado para o Supremo, tendo no seu currículo 2 bombas na tentativa de ser juiz. Ele prestou 2 concursos para ser juiz,
foi reprovado em ambos e assim mesmo, por causa da confiança que nele depositava Lula, nomeado ministro do Supremo Tribunal Federal. Depois, agora veio o Zanin. O Zanin, que aliás até vai bem, era um bom advogado, mas não era uma figura de notável saber jurídico, um jurista, né? Diferente de um advogado. Quem pensa o direito, quem sabe, que tem obras publicadas, etc. Não, ele era um bom advogado, atuou bem no caso do Lula, etc., etc. Mas aí o Lula, em reconhecimento por trabalhos prestados e confiança, o nomeia para o Supremo Tribunal Federal. E agora veio o Messias, né? O Messias é uma figura quase gêmea do Lula, quase grudada no presidente Lula, né? É uma figura, digamos, obediente ao presidente, que ele admira e de quem ele é amigo. São essas as características que levam Messias, que a gente carinhosamente chama de Bessias. Você sabe por quê? Num telefonema para o Lula, a Dilma estava resfriada, ela dizia: eu vou mandar o Bessias aí levar esse documento, Bessias. E aí ficou essa brincadeira de chamar o Messias de Messias. Ele tem formação universitária, mas não tem destaque nenhum como um juiz ou um grande jurista, né, portador de grandes ideias e grandes opiniões no campo do direito. Não, o Messias tem como principal característica ser amigo do rei. Então ele deve ser nomeado, pelo menos é o que está anunciando a CNN, e o fato já ontem corria célere por todo o meio político. Tem uma notícia interessante aqui, dá uma espiada, olha aí. Tá aqui, ó. Sanao Takaichi é eleita para o parlamento japonês e se torna a primeira mulher a liderar o Japão. Ela vai ser a primeira mulher a ser primeira-ministra no Japão. Líder do Partido Liberal Democrata, recebeu a maioria dos votos na Câmara Baixa. Parlamento japonês elege primeira mulher para o cargo de premier. Nos próximos dias, eu não sei exatamente que dia, ela deve ser a primeira mulher a governar o Japão. Foi eleita a primeira mulher, primeira-ministra do Japão, pelo parlamento nesta terça-feira. Lá já estamos 12 horas para frente, né? Em um momento marcante para o país, historicamente patriarcal, onde tanto a política quanto os locais de trabalho são dominados por homens mais velhos. Takaichi recebeu 237 votos, superando a maioria dos 465 assentos da Câmara Baixa, de acordo com funcionários da Câmara dos Deputados do Japão. A vitória rompe o teto de vidro em um país onde os homens detêm uma grande influência e coloca o Japão, aliado próximo dos Estados Unidos, em uma forte reviravolta para a direita. Então, são dois fatores a serem observados. É a primeira mulher a governar o Japão e tem uma reviravolta para a direita no governo japonês. Grande aliado dos Estados Unidos. A conquista ocorre depois que o Partido Liberal Democrata, que governa o Japão durante a maior parte de sua história do pós-guerra, chegou a um acordo de coalizão com o Partido da Inovação do Japão,
de direita conhecido como Ishin. Está aí a foto da primeira mulher a governar o Japão. Dizem que as mulheres que assumem os governos são guerreiras. Não é bem assim. Então aí tem o exemplo da Benazir Bhutto no Paquistão, fez 2 guerras contra a Índia. Tem a ex-primeira-ministra de Israel, também guerreira. Enfim, a primeira-ministra da Inglaterra, também guerreira. Então, mas não é o caso, né? Não é o caso. Isso é uma coincidência, porque outras Indira Gandhi, primeira-ministra da Índia, fez guerra, tomou todas as colônias de Portugal, Goa, Damão, Diu, tomou de Portugal, fez guerra, né? Enfim, novidades no panorama mundial. Bom, a estatal, a Petrobras, reduziu o preço da gasolina. A redução de 4,9% no preço da gasolina nas refinarias, não pensa que você vai encontrar no posto, não. Equivalente a 0,14 centavos por litro, em vigor a partir de hoje, deve contribuir para que a inflação fique dentro do intervalo da meta já neste ano. Vamos ver se vai chegar as bombas. Não costuma chegar. Eu não acredito. Vamos aferir hoje, né? Você vai ver hoje. Então, a redução é de... Não deve ser em todo o posto. Cada um cobra o que lhe é conveniente. 0,14 por litro, e o total da redução é de 4,9%. Aí o valor tem uma outra questão. Crise pode exigir um novo modelo para os Correios. Olha, o novo modelo para os Correios, na minha opinião, é alguma coisa que o presidente Lula resiste, que é a privatização dos Correios. Os Correios têm servido de apoio eleitoral, vê se me entende. Lembra, a Lava Jato nasceu ali, as primeiras denúncias diziam respeito aos Correios e, né, só tem piorado a situação dos Correios. Aí vem um monte de desculpas. Olha, foi o negócio das blusinhas, caiu o movimento. Numa empresa privada, quando o movimento cai, você toma uma série de providências. Os primeiros sinais de fumaça, você reduz as equipes, infelizmente, você reduz despesas, você procura aumentar a produção, etc., no sentido de equilibrar a empresa. Os Correios não é assim, sabem que a viúva vem lá e responde, agora vai pedir 20 bilhões emprestado no mercado para sustentar uma empresa que não consegue andar. E, sendo estatal, existe uma dificuldade política de andar, porque para mexer lá, vai mexer com interesses políticos gigantescos. Você imagina o contingente de dirigentes e chefes e chefetes indicados para os Correios, né? Deixa eu ver o que preconizam aqui. A solução para a crise financeira enfrentada pelos Correios passa por profundo o quê? Deixa eu ver aqui. Revisão das despesas e até mesmo de seu modelo de gestão e negócios, segundo analistas. Gente, não precisa ser muito especialista para saber o que precisa fazer para tentar resolver o fundo, né, esse buraco sem fundo
que virou o Correio. A empresa não consegue gerar resultados. A via de receita por encomendas internacionais praticamente não existe mais. Nas entregas domésticas, tem players privados agindo e na área de correio postal foi em grande parte substituída por ferramentas digitais. Tudo isso era previsível, gente. Então aí as empresas privadas que prestam serviços semelhantes aos Correios funcionando. Então a solução que o PT e o Lula não gostam de ouvir chama-se privatização. Bom, outra novidade é que o Lula nomeou Boulos para ser secretário-geral da Presidência. Secretário-geral da Presidência tem a função de coordenar as relações da Previdência com a área social, né? com os movimentos sociais. E o Boulos tem essa facilidade do contato com a área social. O Boulos tem também um gigantesco telhado de vidro, porque ele tem a imagem, a pecha, que não é de todo mentirosa, de ser um líder de invasões urbanas. Então, vai ser difícil ele se desligar na campanha para a prefeitura, isso foi explorado à vontade, né? E realmente ele foi uma espécie de ariete, chefe dessas invasões urbanas e tudo isso, e fica difícil ele se desvincular dessa imagem. Qual é o sentido de colocar o Boulos, que é do PSOL? O sentido é o seguinte: primeiro, ele atua politicamente em São Paulo. E o PT tem uma enorme dificuldade, vislumbra uma enorme dificuldade se Tarcísio for candidato a governador à reeleição para o governo de São Paulo, que é uma das possibilidades, ou se ele for candidato a presidente. Precisa colocar alguém para poder enfrentar a boa imagem projetada neste momento pelo governador paulista Tarcísio de Freitas. Então, o Boulos é visto como uma figura popular, com penetração nos movimentos sociais, que se afastaram do PT e vice-versa, e a nomeação do Boulos visa uma aproximação do PT, uma reaproximação do PT com esses setores, olhando sempre 2026. A eleição de 2026 é o palco de todas essas modificações. Você vê que o Centrão está se afastando do Lula, né? Está se afastando do Lula. O Lula está agora resolvendo demitir o pessoal que lhe foi infiel em votações do Centrão. E o Centrão está revoltado, né? Tem uma crise política entre executivo e grande parte do Congresso, que é o Centrão. Outra novidade, aí te interessa: após protestos e pressão, Tarcísio revisa Free Flow. É esse sistema sem cabines, né, de pedágio. Obrigado, filho. Em suas concessões recentes, serão 8 pórticos a menos do que o inicialmente previsto. O Tarcísio também alterou o local de um ponto de cobrança instalado em área urbana em Cotia. O governo de São Paulo diz que revisões seguem critérios técnicos. O pessoal da cidade se revoltou porque usa trechos
das estradas praticamente como avenidas urbanas, e aí ia ter que pagar pedágio e tudo isso revoltou, né? O governador sentiu e recuou. Ano eleitoral, gente, não vai manter uma coisa desse tipo. Uma coisa desse tipo, que é uma elevação, e uma elevação de impostos, de qualquer jeito. Colômbia denuncia ameaça de invasão dos Estados Unidos. Trump trocou gentilezas com Petro, governador da Colômbia, chamou de líder do tráfico e tudo isso. Aqui em cima, na cabeça da primeira página do Globo. Lula e Trump devem se encontrar domingo na Ásia. Diplomatas trabalham para que a reunião ocorra na Malásia, antes da cúpula da Associação de Nações do Sudeste Asiático, a ASEAN. O presidente dos Estados Unidos voltou a ameaçar ontem a China nas negociações do tarifaço. Mas assim mesmo, ele fez uma declaração que o ano que vem, no começo do ano que vem, ele deve visitar a China. Estão tentando equilibrar as relações, mas a grande disputa, né, mundial hoje é Estados Unidos e China. E olha, a China tem avançado, viu? A China tem avançado. Mendonça vira cabo eleitoral da indicação de Messias. Ministro indicado por Bolsonaro dispôs-se a conversar com conservadores do Senado em favor do advogado-geral da União, evangélico como ele. Aí, essa coisa da religião também conta, e o Lula vai tentar faturar isso, porque ele está tentando uma aproximação com um grupo significativo eleitoralmente, que são os evangélicos, que se afastaram do presidente Lula e tenderam muito mais para o Bolsonaro. O Bolsonaro continua não se definindo, né? As coisas ficam difíceis na área da direita, a direita está brigando, não se sabe quem vai ser o candidato mais forte da direita. Seria o governador de São Paulo, mas ele está balançando, e o resto está brigando entre si. Supremo retoma julgamento de acusados de tramar o golpe. Grupo teria alimentado narrativa de fraude nas urnas eletrônicas. E a Folha denuncia que tem um militar preso com culpa não claramente formada, sem provas. A Folha dá quase uma página relatando esse fator, né? Moraes mantém preso Kid Preto há 11 meses, apesar de lacunas em acusação. Ele diz que não estava lá, que ele estava numa festa em Goiás. Tem toda uma visão de que as acusações contra ele não se completam. Que mais que tem? Israel continua lá, foi o Kushner e o Vance foram para Israel na tentativa de segurar tanto o Hamas quanto o governo de Israel nessas, né, pontadas de tentativa de retomar, que parecem que vão se transformar numa retomada da guerra, rompendo esse acordo que é muito suave de paz. E aí tem uma digressão sobre as empresas se defendendo, as empresas aéreas, da história de cobra uma mala, não leva uma mala, viaja sem mala, viaja com mala. Eles dizem que não é bem assim como o Congresso está dizendo, o presidente da Câmara dos Deputados, e que é falha de comunicação. Vamos ver o que vai acontecer. O fato é o seguinte: você anda de avião, cada vez mais os bancos são mais apertados. E ainda tem a WestJet
vai cobrar por assento reclinável. Reclinável vai ser um preço, não reclinável outro. Bom, quem tomou café conosco? Glória Marins, Maurício Pistori, Lenir Antonello, Nathaniel Rodrigues, Edson Luz, Jonatas Valência, Hélio Abreu, Joarce Strachman, Jânio Raposo, Leonardo Munhoz, Rosa Henrique, Tiago Avelar, Alceu Rocha, Messias Ribeiro, Almino Freitas, de Maringá, Lísia Torres, da Ilhabela, Marina Lopes, de Cristalina, e Mari Lastanal, de Puebla de Zaragoza. Na Espanha, é isso? Espanha, né? Não sei agora. Hã? Não sei. Não sabe de onde é. Puebla de Zaragoza. Mari Lastanal. Desculpe, Mari, se eu errei e pela ignorância de onde fica Puebla de Zaragoza. Eu aposto na Espanha. Amanhã eu digo para você, vou tentar reduzir a minha ignorância geográfica. Amanhã estaremos juntos de novo em todas as nossas bases, em todas os nossos canais de transmissão. Espero que você esteja junto com a gente e não se esqueça, duas coisas. É urgente curar o Brasil e, para isso, é preciso passar o Brasil a limpo. Bom dia.